Olá, como você está? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. E melhor agora que começou o Identidade, nosso programa de bate-papo descontraído com pessoas que nos trazem sempre grandes lições. Afinal, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus e temos muito que aprender um com a história do outro. E hoje não será diferente não, viu? Então seja muito bem-vindo por aqui. Você já sabe que estamos em um mês muito especial. Agora em maio, o projeto Anjos da Esperança está completando 18 anos. E a cada ano, milhares de pessoas se unem a esse exército da esperança, um exército de missionários que tem uma única missão: evangelizar o Brasil. E como presente de aniversário, nós vamos ganhar uma nova missão: fazer uma doação especial para desenvolver e enviar mais uma edição da revista Esperança, isso mesmo. Temos mais de 30 edições no nosso catálogo, cada uma com um tema diferente e todas sempre abençoando muitas pessoas. Seja você um anjo da esperança e colabore para que nós possamos desenvolver e distribuir mais uma edição da revista Esperança, A Mente Feliz, que tem uma data prevista de lançamento para julho de 2024. Então faça contato com a equipe do Anjos agora mesmo. Liga para o 0 Operadora 12 21 27 30 30 que tem gente para te atender. Vou repetir o telefone para você. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Contamos então com a sua doação. Hoje, aqui no Identidade, nós vamos conhecer a história do Eduardo Rocha. Ele é mais conhecido como Dudu Advir. Ele é formado em Geografia, ele foi professor na rede de educação adventista por 10 anos. Hoje ele atua na rede pública de ensino e é um poderoso instrumento nas mãos de Deus para levar esperança aos alunos. Ele é cantor, também é envolvido em projetos evangelísticos, sociais e humanitários, visando sempre ajudar quem precisa. Então aproveito para te convidar a compartilhar o link do programa de hoje para que mais e mais pessoas conheçam a história do Eduardo. Acesse lá youtube.com/Novo Tempo. E lembrando que todos os episódios do Identidade ficam também lá no NT Play, a nossa plataforma digital, ntplay.com/identidade. Vou para uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos e em seguida o Eduardo já estará aqui no estúdio comigo. Até já! Eduardo Rocha, o Dudu Advir, é natural do Rio de Janeiro. Ele fez licenciatura em Geografia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, se tornando professor de Geografia. Depois fez bacharel na mesma área e se tornou geógrafo. Fez também um curso de produção cinematográfica na Universidade Federal de Ouro Preto, em São Paulo, e anos depois fez um mestrado em astronomia na USP. Hoje ele faz doutorado em geociência na Unicamp. Ele é batizado na Igreja Adventista há mais de 25 anos. Atuou como professor e capelão na rede de educação adventista por 10 anos, mas passou em um concurso público em São Paulo e hoje então atua como professor na rede pública. Mas sempre esteve envolvido em projetos evangelísticos, sociais e também humanitários, visando então ajudar quem realmente precisa. E é um prazer receber o Eduardo aqui. Dudu, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Eu fico muito feliz de estar retornando aqui a essa família depois de 12 anos, de estar aqui de volta à TV Novo Tempo. Fico muito feliz com esse carinho aí, com esse acolhimento. Que bom, é bom sempre tê-lo você por aqui. Agora, você conheceu a Igreja Adventista aos 14 anos, mas você só foi batizado mesmo aos 18. Por quê? Eu me converti com 14 anos, né? Eu mudei para um bairro. E aí o primeiro menino que eu fiz amizade, que se tornou meu melhor amigo, ele era da Igreja Adventista. Ele me convidou para ir nos cultos e tal, e eu comecei a participar. E logo de cara eu me encantei, né? A palavra de Deus ela é muito poderosa. E quando você conhece a Bíblia e a mensagem adventista, aquilo é como uma chama que arde dentro de você. Só que a minha família era de outras religiões, né? Minha família era de tradição espírita. E como era tudo novo para minha família não aceitou, achou que era muito novo, tal. E meu pai falou: "Não, eu não quero que você se batize nessa religião, você é muito novo e você não vai se batizar". E eu fiquei 4 anos na Igreja Adventista, persistindo, seguindo, e não era batizado. Eu só fui me batizar com 18 anos. E aí a minha família viu que era uma decisão minha mesmo, que eu tinha decidido, né, servir ao Senhor e dedicar minha vida em prol da causa do Evangelho.
Entendi. Você se envolveu na igreja, começou a cantar, depois você começou a ser chamado para pregar, e em um momento você se envolveu com a educação adventista. Eu quero saber o que que a educação adventista representa para você na sua vida. Olha, Deus foi maravilhoso. A minha entrada na igreja adventista foi conduzida por Deus em cada detalhe. Uma coisa interessante é que o meu sonho era fazer uma universidade federal, né? Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E aí surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando na escola adventista, né? E aí eu me lembro que na época o pastor que me acolheu e que me fez a entrevista, que fez a entrevista comigo foi o falecido pastor Darcy Reis. Uhum. E ele me recebeu, ele falou: "Você é muito jovem, né? Você é muito novinho, você tem cara de aluno". Eu falei: "Pastor, vou falar a mesma coisa que Deus falou para Samuel: não atente para a sua aparência, porque o homem não vê, o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração". E ele ficou assim admirado, né? E aí ele falou: "Vamos aguardar". E aí tempos depois ele falou: "Olha, surgiu uma vaga no Instituto Adventista Caxiense, hoje é Colégio Adventista de Duque de Caxias". E aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá nesse colégio e foi uma honra. O pastor Daci, ele sempre abençoou a minha vida, meu ministério, e era muito engraçado porque eu sempre tive essa facilidade de pregar o evangelho, de orar, e ele quando ia na escola ele falava: "Cadê o pastor Eduardo?". Eu nunca fui pastor, né? Aham. Mas ele profetizava, né, um chamado e um ministério para a minha vida. Você, inclusive, trabalhou como capelão na escola Sim, adventista, né? Que é uma função geralmente dada a uma pessoa com sim. o curso de teologia. Sim, eu trabalhei 3 anos como capelão do Colégio Adventista de Duque de Caxias. Isso ajudou muito a minha vida espiritual, porque eu bebi de muitas fontes, né? Estudei muitos livros, li muita revista adventista. Eu digo que o meu curso teológico, né, foram artigos de 3 pastores para mim que foram referência, né? O pastor Amir Rodor, José Carlos Ramos e o pastor Alberto Tim, que eu gosto muito deles, são referências, né, teológicas para mim. Você chegou a fazer uma complementação teológica no NASP, né, Eduardo? Sim, sim. Na época, quando eu trabalhava, isso que foi até me conduzindo para São Paulo. Uhum. Como eu era capelão e não tinha formação teológica, o pastor Darcy Reis, ele falou assim: "Olha, a gente vai escolher uma pessoa para estar indo para o UNASP para fazer uma complementação teológica, e você foi o escolhido". Eu fiquei muito honrado, né, muito feliz. E quando eu cheguei lá, era engraçado que eu tinha 20 e poucos anos, né? A maioria era departamental, eram diretores de escola, e eu era um professor, né? Eu era o único professor e era o mais novo. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o NASP pela primeira vez, e mal sabia eu que o Senhor estava preparando a minha chegada ali para trabalhar naquela instituição um dia. Verdade. Como Deus vai conduzindo as coisas Sim, de uma maneira maravilhosa, né? sim, E o seu sonho era ser um cientista criacionista. Você, inclusive, passou no mestrado da Unicamp, né, nessa área, ali na região de Campinas. E nessa sim, região você conheceu uma igreja adventista que tinha, na verdade, sido uma igreja pentecostal sim, antes, e toda a igreja se sim. converteu ali às doutrinas da igreja adventista. Como é que foi essa experiência, essa chegada nessa igreja específica? Olha, eu digo que a minha vida espiritual, ela teve um divisor de águas que foi a leitura do livro O Batismo do Espírito Santo da Casa Publicadora Brasileira. Eu entendi que o batismo do Espírito Santo é uma experiência separada e distinta da conversão. É algo sobrenatural que todo cristão ele deve passar. E aí eu sempre tive um estilo, eu sou adventista, raiz, mas eu sempre tive um espírito pentecostal. Um abraço aí para os nossos irmãos pentecostais que assistem a TV Novo Tempo. Tem E eu muita gente sempre da tive um Assembleia, da carinho congregação, a gente sabe pela que tem muita Assembleia, gente. eu sempre tive amigos pentecostais. E o pessoal sempre falou: olha, você é meio pentecostal, eu gosto de dar um glória a Deus, de levantar a mão. E aí, quando eu fui trabalhar no Colégio Adventista de Duque de Caxias, eu conheci uma menina, Paula Gandra, uma amiga muito querida. E ela falou assim: ó, você vai gostar da minha igreja. Eu, como assim? A minha igreja era uma igreja pentecostal que virou inteira adventista. E foi a primeira vez que eu frequentei uma igreja adventista que tinha instrumentos ao vivo, né? Não tinha playback. Então, ali eu passei a ter uma experiência de adoração viva. Eu digo que ali foi o ápice da minha intimidade com Deus, né? Eu queria pregar o evangelho, eu queria levar o amor de Jesus para os vizinhos, para todo mundo. Foi uma experiência assim que impactou muito a minha vida. Essa igreja era em Campinas. É em Campinas, chama-se Igreja Adventista do Jardim Samambaia. Ela fica em Campinas, ela foi uma igreja pentecostal que se converteu inteira e virou adventista do sétimo dia. E já nessa época ali, depois você virou professor no NASP.
A instituição que você tinha feito a complementação teológica ali, depois você já foi atuar ali como professor? Isso. Na verdade, quando eu trabalhei no colégio, quando eu estava no Colégio Adventista de Duque de Caxias, que eu fui fazer o curso de capelania, né, no UNASP, a complementação teológica, eu conheci a professora Thalita Regina. E ela falou assim, por que você não vem para São Paulo estudar? E eu fiquei com aquela sementinha no coração. E a professora Thalita, vem estudar, vem trabalhar em São Paulo, tal. E aí eu fiz as provas da Unicamp, eu passei. Aí eu liguei, professora Thalita, se você estiver me assistindo, um beijo no seu coração, você foi instrumento de Deus na minha vida. Eu liguei para ela e falei, professora Thalita, eu passei para a Unicamp e eu não tenho onde hospedar. Ela, não, você vai hospedar na minha casa. Faz as provas direitinho que você tem onde ficar, você vai hospedar na minha casa. Só que eu estou viajando. Um dia você vai precisar ficar hospedado no IASP. E aí eu fui trabalhar no Colégio Adventista de Campinas, trabalhei 1 ano. Depois eu pedi para sair porque eu ganhei uma bolsa de estudos. E aí nessa bolsa de estudos, que eu fiquei trabalhando 1 ano com essa bolsa, aconteceu algum problema que a bolsa ela foi cortada. E nesse período da bolsa eu fui convidado para trabalhar também no IASP. E eu falei, não posso, porque eu estou com bolsa de estudos, tal. O IASP é o colégio que a igreja tem ali na região de Hortolândia, que fica próximo ali de Campinas. Que é o NASP Campus 3. Sim. E aí o diretor, a bolsa foi cortada, eu falei, diretor, eu quero trabalhar com você, agora eu posso trabalhar. Ele falou, Eduardo, olha, infelizmente eu tinha um emprego para te dar e você não quis. E agora eu já coloquei outra pessoa no seu lugar. E eu fiquei assim muito triste e tal. Mas o Senhor, Ele sempre conduz cada passo da nossa vida. O Senhor está na direção de tudo. E ele virou e falou para mim assim, vamos ver o que eu posso fazer. E ele ligou para o diretor do colégio, do UNASP São Paulo. Olha, tem um professor aqui de geografia, professor de geografia, a gente está precisando, manda ele para cá. Olha só, nem terminou de ouvir o pastor. Saí de Campinas, que eu não queria sair, da igreja de Campinas, tal, dos amigos, da família que me acolheu. E eu fui morar em São Paulo, capital, por causa do UNASP São Paulo. E Eduardo, você já teve a oportunidade de viajar para muitos países, né? E eu sei que você aproveita cada oportunidade para poder falar um pouco do amor de Deus. Como é que tem sido essa experiência? Na verdade, muitas pessoas me perguntam, né? Eu digo que eu tenho um chamado de missionário, eu sou missionário, né? Algumas pessoas em casas de recuperação, asilos, orfanatos me conhecem como missionário Rocha. Para cada área um nome. E aí, esses países eu tenho sido missionário independente. Eu tiro as minhas férias, vou para um país, entro em contato com as igrejas locais e eu tenho visto como é a família adventista. Eu digo que eu nunca estou sozinho. Se tem uma igreja adventista ali, eu tenho a família, eu tenho alguém. E é verdade, né? A gente que tem a oportunidade de viajar, quando a gente está em outro país, em outro lugar, a gente procura a igreja e parece que a gente está em casa de volta. Por mais que a gente esteja num país diferente, com uma língua diferente, cultura diferente, quando a gente chega numa igreja adventista, você que é membro de alguma igreja, sabe do que eu estou falando quando viaja essa família que abraça a gente. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para chamar um breve intervalo. Mas a gente ainda tem muito para conhecer aqui da história do Eduardo. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai ouvir alguns depoimentos de pessoas que fizeram parte da vida dele, que foram importantes na vida dele, na condução dele, por toda essa trajetória que ele tem passado. Então, a gente volta em instantes. Identidade de volta. Hoje estamos conhecendo a história do Eduardo Rocha, ele que é professor, trabalhou anos na área da educação adventista e ao longo do tempo Deus tem dado muitas oportunidades para ele pregar, para ele falar de Deus para as pessoas. Tanto que para os alunos também, quanto com pessoas de fora, viu? Nas suas viagens que ele faz em diferentes países. Ele é bastante envolvido também com a música, já produziu projetos musicais com a Fernanda Lara, com a Melissa Barcelo, enfim. Ele usa o dom também para potencializar a mensagem. Agora, Eduardo, você atuou bastante tempo ali na área da educação adventista, mas depois, agora, você tem atuado na rede pública de ensino. Como tem sido essa experiência, até para poder falar de Deus numa escola que não é confessional, por exemplo? Eu digo que a educação adventista ela me preparou para atuar em diferentes áreas, né? E se eu amava a educação adventista, eu sou apaixonado pela educação pública.
E na educação pública, a missão ela é maior, é mais desafiadora, né? Como você alcançar pessoas sem usar diretamente a religião? Então, é aconselhando, é você orando, é você direcionando pessoas, caminhos, né? Levando uma palavra de paz, de conforto, de esperança, orientando pessoas que têm necessidade, que são carentes. Então, o cristão, ele testemunha em qualquer lugar, seja no trabalho, em casa ou na igreja, mas principalmente fora da igreja. Uhum. Agora, durante a pandemia, você ficou ali angustiado, que não tinha aquele contato próximo com o aluno, e você criou um clipe para tentar transmitir esperança naquele momento difícil que a gente passou, né? Conta um pouco dessa experiência também do clipe e que repercussão que ela deu. É uma coisa muito interessante porque eu entrei para a igreja adventista através da música. Eu cantei num grupo infanto-juvenil chamado Primavera, né? Foi até a diretora do grupo que me deu estudos bíblicos, né? A nossa amada e querida irmã Ana Josefa, ela me evangelizou. Então eu sempre cantei, né? Dos 15, dos 14 aos 18, aos 20 anos. Mas meu sonho era pregar. Eu sempre tive essa vontade de pregar. E um dia eu tive a oportunidade de pregar e deixei de cantar. Uhum. E aí, depois de 20 anos, na época da pandemia, eu falei, estou sentindo falta de cantar, de usar a voz, usar a música, o louvor. Eu sempre fui apaixonado por música, Você né? já tinha até criado um ministério de louvor, né? Chamado Sim, Chuva Serôdia também. sim, criei esse ministério de louvor Chuva Serôdia, com diferentes artistas, mas eu mesmo não tinha cantado, eu tinha vergonha, não tinha coragem e tal. E aí, na pandemia, eu falei, eu vou colocar em prática aquele sonho que Deus colocou no meu coração. E eu digo para você que está em casa, Deus ele tem promessas nas nossas vidas e nunca é tempo perdido para recuperar, né, os sonhos e os planos que Deus tem para a nossa vida. E aí eu gravei esse clipe, acordei um dia, estava no pico da pandemia, eu falei, eu vou gravar esse clipe, vou gravar essa música. O maestro, né, Diogo Marques, lá da igreja de Moema, que eu estou até frequentando agora a igreja de Moema, ele produziu essa música com todo o amor e todo o carinho. Agora, em 2016, você foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo, né, por esse trabalho também social que você costuma se envolver. E muitas pessoas têm deixado um carinho especial para você, fazendo parte da sua vida, por toda essa trajetória que você passou. A gente tem alguns depoimentos para mostrar aqui, a gente vai colocar na tela para a gente ouvir juntos. E aí você comenta um pouquinho de quem é essa pessoa. Eu sei, inclusive, que você trouxe alguns objetos aqui que o fazem lembrar dessas pessoas. Vamos acompanhar, então, o primeiro deles. Conheci o professor Eduardo quando ele tinha 19 para 20 anos. E eu fiz uma entrevista de emprego com ele e logo vi que era um rapaz novo, mas bem direcionado, assim, já sabia bem o que ele queria da vida. E ele foi contratado na escola e trabalhou conosco como professor de geografia e também me ajudou muito na capelania. Era uma escola pequena e eu não tinha um capelão naquela escola na época. E ele me ajudou, por um tempo ele me ajudou na escola. E a gente pôde perceber assim, tanto ele ajudando a escola, como também a escola adventista ajudando na vida espiritual e no crescimento dele. E desde então ele vem crescendo e tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Grande abraço, Dudu. Tá aí, então, professora Patrícia, hoje diretora da escola, né, de Duque de Caxias. Não, ela foi diretora da Escola Adventista de Duque de Caxias, hoje ela é diretora da Escola Adventista de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Como que ela entrou na sua vida? Ela contou um pouquinho ali, conheceu você já novinho, mas conta Sim. um pouquinho mais e mostra o objeto que te faz lembrar. Nossa, quando quando o pastor Darcy Reis me chamou na Associação Rio de Janeiro para fazer a entrevista, ele falou, agora você vai fazer a entrevista com a diretora, agora é a sua parte com ela, vamos ver se ela vai te contratar. E ela me entrevistou, ela me contratou. E essa mulher foi utilizada por Deus para abençoar a minha vida. Eu digo que ela é minha madrinha, eu chamo ela de Didi, ela sabe que eu tenho um carinho especial. Eu tinha 19 anos, eu não sabia nada de educação. Ela me aconselhou, ela puxou minha orelha, ela fez eu andar a segunda milha. E uma coisa que eu tenho muito carinho, gente, que eu não me desfaço, é do meu primeiro uniforme da escola adventista. Olha aí a Didi, camisa, então. olha, guarda um carinho até hoje, o uniforme que você fez lá pra gente usar. Não perco isso aqui. Isso aqui é um carinho, eu sempre lembro, né, do meu começo, da minha história. A escola adventista ela fez diferença na minha vida enquanto profissional. E se eu cheguei aonde eu estou, se eu estou na USP, na Unicamp, grande parte foi a escola adventista que fez esse diferencial na minha vida. Que legal, bom saber disso. Com certeza a Patrícia também está muito contente. Sim. E tem mais um depoimento aqui, a Paula vai falar com a gente agora. Meu grande amigo Eduardo,
Conheci há 16 anos atrás no Colégio Adventista de Campinas, onde nós tivemos uma conexão muito grande. Primeiro final de semana dele, convidei ele para conhecer a minha igreja, almoçar na minha casa. E ali todo mundo se apaixonou por ele, amou o Eduardo como se tivesse muito tempo conhecido. Ele é uma pessoa usada por Deus, nos ajudou muito ali na nossa igreja, no Ministério de Louvor. Olha aí, conta um pouquinho então sobre a Paula e como ela tem sido parte da sua Nossa, a Paula é uma mulher de Deus. A Paula foi criada na igreja pentecostal e ela era dessa igreja, né? E quando eu frequentei a igreja, por mais que eu fosse uma pessoa aberta, eu fiquei chocado. Foi a primeira igreja adventista na minha vida que eu vi com uma bateria, né? Hoje, né, está sendo aceita em alguns lugares e tal. E a Paula, ela sempre buscou muito, era uma mulher de oração, tal. E ela teve o papel de acolhimento, ela, o esposo dela, toda a família. Ela falou, não, a gente vai ver... Eu morava em frente ao Colégio Adventista de Campinas. Ela falou, não, a gente vai ver uma casinha para você morar aqui perto da gente e tal. E eu não tinha nada. E quando eu cheguei na casinha que estava vazia, que eu aluguei aquela casinha, ela falou, meu amigo, Deus vai te abençoar muito. E a primeira coisa que eu ganhei na minha casinha foi esse conjunto de xícaras. Lembra, Paulo? Ó, eu guardo a xícara até hoje. Isso aqui foi um ato profético na minha vida, né? Deus abriu muitas portas e você foi usada por Deus para abençoar a minha vida. Você sabe o carinho que eu tenho por você, a nossa amizade é a mesma e eu sou muito agradecido a Deus. E eu falo uma coisa que é diferencial no meio adventista, é você viver em comunidade, né? Eu fui acolhido, eu almoçava com os irmãos todo sábado, a gente vivia junto. Eu acho que esse acolhimento, esse envolvimento com os irmãos de igreja ajuda a fortalecer a nossa fé. Porque ninguém é uma ilha, né, Gabi? Faz Ninguém muita vive diferença, isolado. exatamente. Ainda mais Esse depois da acolhimento é fundamental. pandemia, essas questões de saúde mental, é muito bom a gente ter boas relações, principalmente relações saudáveis. Verdade, verdade. Vamos ver então mais um depoimento aqui para o Dudu. Olá, eu sou o pastor Douglas Manente, da Igreja Menonita, e eu quero dizer que sou um grande amigo do Dudu, do Eduardo, né? Ele foi professor da minha irmã, então conheci ele através da minha irmã, e a partir daí se tornamos grandes amigos, viajamos juntos para Israel. O Eduardo praticamente é da nossa família, né? Eu tenho o prazer e o privilégio de dizer que tem amigos que são mais chegados que irmão. O Eduardo é um desses. Olha que legal, mais um que te acolheu de braços abertos, Sim, né, Eduardo? Douglas Manente, esse aí eu digo que é um dos meus melhores amigos, né? Meu irmão. O Douglas Manente, como eu falo, né, Gabi? Tudo acontece por determinação divina. Quando eu fui dar aula no NASP, eu tinha uma aluna lá que ela estava um pouco isolada. Aí eu perguntei, por que você está isolada? Ah, porque eu entrei esse ano e a maioria dos outros alunos tal. Aí eu perguntei a ela, que igreja adventista você frequenta? Ela, não sou adventista, sou pentecostal. E aí começou uma amizade. A Sara Manente hoje está nos Estados Unidos, é minha ex-aluna e minha grande amiga. E aí ela falava muito de mim para o pai dela, que é o pastor Manente. E, eu tenho um professor tal, que ele é muito legal. E o pastor falou, não, chama esse professor aqui em casa. E eu fui almoçar lá. E no dia do almoço eu conheci o Douglas, né, que a gente é próximo à idade, a gente se tornou grandes amigos, grandes irmãos. Tive a oportunidade de viajar com ele para Israel. E isso foi um diferencial. Essa pedra aqui, essa rocha, ela veio do Mar Morto. Olha só. Então é um símbolo, né, de como Deus me tirou de uma vidinha muito simples, de lá no Rio de Janeiro, do bairro de Paciência, e tinha uma amiga que falava para mim, você vai ser de paciência e vai conquistar o mundo. E anos depois, né, o Senhor ele abriu, né, essa pedra aqui, ela tem um ato profético, né? Ela veio lá do Mar Morto e como ela tinha um excesso de sal, durante uns 3 anos, ela minava a água, porque ela traía a umidade. Você pode ver que ela está meio úmida. Sim, verdade. Então, Douglas Manente, ele me proporcionou isso. Ele é de uma igreja pentecostal, sabe que eu sou adventista, mas como Ellen White fala, né? A gente tem que fazer amigos, né? Pregar Jesus e fazer amigos. É verdade. Tem um último depoimento, é uma pessoa que você não conhece, mas que conhece você. Vamos ver. Olá a todos, meu nome é Matheus Aran, tenho 21 anos e sou do município de Dourados, aqui do Mato Grosso do Sul. E conheci o trabalho do Edu por meio da música Promessa, que assim a gente se conheceu inclusive, e a música dele fez um bem incrível na minha vida, tanto que eu levei para outras pessoas. E foi uma alegria imensa conhecer esse trabalho tão lindo que o Edu está fazendo, esse ministério, que tem como principal objetivo fazer cumprir o derramamento da chuva serôdia a todas as nações. Edu, um abraço e Maranata.
Olha aí, o seu ministério, inclusive musical, fazendo a Sim. diferença, né, para um jovem. Sim. E legal saber disso, né, Eduardo? Sim. Quero muito agradecer sua presença aqui. Obrigado. Nosso tempo, infelizmente, já acabou, a gente podia Sim. passar horas aqui Tá bom. conversando, mas que Deus continue te abençoando e fazendo de você uma bênção para aqueles Amém, que eu te recebo. conhecem. Obrigado. E a você aí de casa, um ótimo finzinho de noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.